Opa, opa, estamos ao vivo? Estamos ao vivo, começando, acho que essa é a minha primeira live selfiane desse estilo. Peço perdão por vacilos, né? Então, como eu vim agitando aí durante a tarde hoje, mas algumas rodadinhas aí de perguntas e respostas sobre produção de conteúdo, né? Então, opa, já tem gente. Oi, vamos acenar para as pessoas. Legal. Então, eu já vim aquecendo hoje à tarde, falando, né, pedindo para vocês mandarem perguntas. Teve uma galerinha que já mandou perguntas. Fiz uma enquete também perguntando qual seria o formato que vocês queriam. Então hoje eu tô bem democrática aqui, né? Vocês mandam as perguntas, eu só defini o tema, né? Mas pra frente a gente pode também fazer uma rodada de, né, vocês definirem os temas, beleza? Aliás, se quiserem algum tema específico, manda que a gente vai conversando, tá? Então, hoje a gente está falando sobre produção de conteúdo. Uma galera definiu algumas perguntas, eu vou me pautar por elas por enquanto. E aí eu já, né, conforme as perguntas de vocês forem rolando, eu vou colocando aqui, tá bom? Também, como eu falei, teve a enquete sobre o formato. Uma das opções era ali o caderno, né, que eu ia escrever algumas coisas, mas vocês preferiram ver o meu cabelo de final de dia. Então, tá aí esse cabelo maravilhoso, o meu Buzz Lightyear, o On Air aqui, meus livros maravilhosos. Então, estamos aí, pessoal. Tem gente chegando, beleza. Olha o Roberto, olha o Rafa. Vamos acenar para todo mundo. Vamos acenar para as pessoas. Muito bem, muito obrigada a vocês que estão aí. Bom, gente, eu vou abrir aqui mais algumas... então aqui já tem as perguntas aqui pra galera, muito bem. Quem quiser mandar pergunta, não fez a pergunta hoje à tarde, volta lá, dá uma olhada depois nos stories ou manda ali nos comentários que eu vou vendo aqui o que vocês estão perguntando, certo? Então, lembrando, o nosso tema hoje é produção de conteúdo e eu vou começar com a primeira pergunta. Assim, muitas foram por um caminho parecido e passaram por aquela ideia de autenticidade, né? Como que a gente faz para tornar o nosso conteúdo mais autêntico, para carregar a nossa identidade? Porque o conteúdo, ele é uma das principais, se não a principal maneira que a gente tem de construir e mostrar a nossa identidade enquanto marca, tá? Aqui pensando em produção de conteúdo para marcas, né? Então para gestão de rede social, para fazer todos esses formatos funcionarem, blog, e-mail marketing, anúncios, com tudo isso é conteúdo, né? Então é importante que a gente alimente essas coisas com o mesmo tom. E a autenticidade vem nesse sentido, né? O quanto que a gente não está forçando a barra. Inclusive, tem várias pesquisas na área acadêmica falando sobre esse quesito específico, né? A autenticidade da marca. O quanto o consumidor percebe que isso é legal ou não é, e por aí vai, tá? Não vou também, né? Deixa o doutorado pra mim, né? Eu só vou traduzir o que a gente aprende lá pra vocês. Então, essa questão da autenticidade, ela é um desafio, não vou dizer que é fácil, porque cada marca tem o seu tom, é um trabalho que a gente precisa trabalhar com bastante cuidado, e esse cuidado que a gente precisa ter vai se traduzir com um conteúdo que não pareça forçado, que ele venha com naturalidade para o nosso público, certo? Então, o fator número 1 é leia o que você está escrevendo e entenda se isso parece forçado ou não, tá? Esse é o nosso limite ali, né? Então, a autenticidade vai em cima disso. Mas eu entendo também que esse termo autêntico, ele pode cair naquela... Como é que eu posso dizer? Naquele ponto em que a gente começa a questionar se esse conteúdo é verdadeiro ou não, se ele é copiado de algum lugar ou não. Então é importante também a gente analisar por esse viés, tá? O quanto o meu conteúdo é verdadeiro no sentido de que fui eu que criei, as informações são minhas, então isso é muito importante. A gente sabe que nada se cria, tudo se transforma, mas desde que a gente cite as fontes e construa algo novo em cima disso, não há problema. A questão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e abraço, né? Então, o nosso ponto aqui é fazer com que as pessoas consigam agregar valor para essas pessoas, na verdade, né? Então, trazer esse conteúdo bem formatado, trazer esse conteúdo de uma maneira bem elaborada para que a gente consiga mostrar quem de fato a gente é, qual é a nossa identidade com ele, né? Então, senão não adianta, você tem todo esse esforço para conseguir construir esse conteúdo e aí você vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a autenticidade, as duas coisas caminham juntas, né? Porque a gente está vendo a marca enquanto uma construção que ela é autêntica, ela não é uma cópia de outras marcas, né? Ela parece verdadeira para o nosso consumidor,
Se a gente construiu isso, né, nos nossos outros canais, e aí de repente numa mídia social e alguma outra coisa ela resolve fazer uma cópia de outros estilos, uma cópia de outras marcas, enfim, aí toda essa construção morre, certo? Então é uma questão que a gente precisa analisar para entender, né, essa construção da autenticidade dessa marca, ok? Eu sei que eu vou falando um monte de coisa, mas se vocês tiverem alguma questão aí dentro, podem comentar. Rafael aí, que também está assistindo, se quiser dar uns pitacos sobre autenticidade de marca, Rafa, manda aí. O Rafa é o meu veterano, né, no mestrado, então ele é um cara que manja muito do assunto também. Bom, outra questão que chegou e que muita gente também foi por esse mesmo caminho, além da autenticidade de marca, em relação ao assunto, né? Então, por exemplo, acertar o assunto, né? Ter um conteúdo que gere audiência. Cara, depende muito da tua persona. Não tem como a gente construir conteúdo sem ter essa construção de persona feita anteriormente. Né? O que é a construção de personas? É basicamente você compreender quem é o teu público, compreender o que essa pessoa valoriza, quais são as dúvidas, né? Então isso tudo, né, aquilo que eu estava falando sobre autenticidade também está relacionado a isso. Você saber quem é o seu público e conseguir trabalhar essa relação numa forma, de novo, sem parecer forçado. Então, acertar o assunto está conectado com isso, mas também está muito relacionado a um fator que a gente precisa entender, que é: você não fala sobre você, você fala sobre as dificuldades, sobre as dúvidas, sobre coisas que interessem o teu público, né? Então, eu fiz uma coisa muito simples hoje. Eu abri meus stories, falei: galera, quero falar sobre produção de conteúdo. O que vocês querem saber sobre esse assunto? Tamo aí, tô falando. Então, esse é o tipo de conteúdo que acaba trazendo valor para essas pessoas. Pode ser que alguns de vocês já saibam? Sim, pode ser. Pode ser que seja novidade para outras pessoas? Pode ser também. Então, é difícil agradar a todo mundo, mas a questão é a gente buscar entender quais são os pontos em que a gente está agregando valor. E a gente agrega valor quando a gente soluciona ou ajuda, né, que a pessoa comece a resolver uma dor, né, uma dificuldade, uma dúvida que ela tenha, um problema, um gargalo ali na rotina que a gente possa ajudar, né? Opa, mais gente chegando. Oi, Pedro. Oi, Amanda. Oi, João. Desculpa, eu fico emocionada com as pessoas entrando. Então, eu tava falando sobre acertar o assunto, né? Então, acertar esse assunto e gerar audiência está diretamente relacionado com essa questão toda da gente entender onde o nosso público tem dificuldades. E além disso, não só pela área da dificuldade, mas começar a entender de que maneira a gente também leva essa pessoa para um objetivo que ela tem, né? Então, a gente sempre vai trabalhar nesses dois polos, né? O que a gente aí vai chamar, se vocês forem pesquisar mais sobre construção de personas, eu tenho uns artigos no blog também, fazendo um pequeno jabá aqui, luisabwk.com.br, Luisa com S, tá? LuisaBW, igual o meu Instagram aqui, vocês estão aqui, né? Então, a gente tá... bateria está acabando, vamos lá. Então, acertar o assunto é muito nessa questão da gente entender quais são os pontos de dor e os pontos de ganho das nossas personas. Se você pesquisar sobre um pouquinho mais a respeito, você vai entender que são aspectos do polo, do espectro positivo e negativo, né, desse nosso público. Então é importante a gente entender como eu favoreço esse cara, como eu ajudo ele a chegar no objetivo. Então o conteúdo, a gente acertar o assunto, vai muito dentro disso. Óbvio, tem questões mais técnicas também, que vão um pouco além dessas dúvidas, dessas questões, vamos dizer, psicográficas, comportamentais aí do nosso público, mas questões do tipo, como as pessoas procuram pelo seu assunto no Google, quais são as palavras que elas utilizam. Então, uma coisa muito simples, imagino que vocês já devem ter feito, que é usar a ferramenta do autocompletar do Google. Pega lá o seu computador, abre o Google, começa a digitar alguma coisa do tipo, sei lá, faz uma pergunta besta do tipo, o que o Neymar, e espera o Google completar. Tá? Eu sei que isso não tem função prática nenhuma, até porque, né, o Neymar tá meio complicado ultimamente. Não é meu assunto. Mas isso vai mostrar pra gente quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas têm feito sobre esse tema. Então pode ser um termômetro interessante para você começar a ver de que maneira as pessoas estão se dirigindo ao assunto que você quer trabalhar. Um outro aspecto também é você dar uma olhada no volume de buscas mensais, né, dessas palavras-chave. Né? Então, para quem está começando, essa é uma prática que a gente, né, utiliza bastante para entender o quanto as pessoas têm pesquisado.
aquilo que eu falei para vocês agora, da gente olhar lá no autocompletar do Google para ver o quanto que as pessoas estão ali, o que aparece, né, no autocompletar, é um termômetro, mas a gente precisa de mais dados para tomar essa decisão de qual conteúdo produzir, qual assunto a gente vai aprofundar. Então, saber o volume, né, de buscas que esses assuntos têm é uma forma da gente também já ir direcionando e ter uma decisão mais acertada sobre o que fazer, tá? Então, assim, já respondendo uma das perguntas que chegaram aqui, que era sobre a falta de método, isso já é um pouquinho um começo de um método. Então, a gente ter a persona, saber quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos, a gente fazer essa pesquisa, né, do conteúdo, o que as pessoas estão procurando dentro do nosso universo. E aí vem uma dica também em cima disso. Quando você está produzindo conteúdo, você tem que fazer o melhor de dois mundos, que é basicamente tentar olhar para aquilo que você sabe, que você entende muito bem, e olhar para um outro lado, que é o que as pessoas querem saber. E é a junção dessas duas coisas que você deve escrever. Sabe aqueles diagramas de Venn? Né? Então, aquelas... Parece o logo da Mastercard. Então, é aquela coisa que você vai entender, vai começar a observar aquilo que você entende muito bem e aquele universo de assuntos que o seu público gostaria de saber. Do contrário, você vai ficar falando sozinho, tá? Vai ficar jogando confete em você mesmo, sabe aquele alto high five, assim? Segunda-feira, 10 horas da noite, professora no final do semestre. É piada sem graça, tá? É isso que tem. Então, é uma questão da gente começar a parar de querer jogar confete na nossa própria marca e começar a entender o que o meu público quer saber, né? Como que eu posso ajudar essas pessoas? Eu acho que esse aqui é um ponto muito importante. Nas minhas aulas eu sempre gosto de falar sobre um cara chamado Marcus Sheridan, Marcus com U, né? Marcus Sheridan. Ele é um cara, ele tem ainda uma empresa nos Estados Unidos de piscinas e ele ficou muito famoso pelo case dele de marketing de conteúdo, que ele começou a ver que lá em 2008, quando teve toda a crise, né, o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos e tal, pensa você vender piscina para quem tá perdendo casa. Bom negócio. Mas aí você vai ver, né, esse cara ele conseguiu dar a volta por cima justamente produzindo conteúdo. E tem uma prática que eu gosto de comentar, né, do que ele fazia. Todas as reuniões que ele fazia com os clientes, ele pegava lá, anotava as dúvidas que essas pessoas tinham nessas reuniões no caderninho. E mais tarde, quando ele teve esse problema aí, né, da crise, etc., ele começou a responder essas dúvidas no blog, né? Então aí tem um canal fabuloso pra gente trabalhar, né? Se, não curte escrever, Luísa, não tem problema, grava lá um vídeo, né? Só anota ali os tópicos, o que você vai falar, para não se perder também, ter um mínimo de um roteirinho ali para se guiar, mas não tem problema, né? Então, o canal que você vai utilizar, nesse momento, não é o problema. O problema é você começar a responder essas perguntas, e é isso que é importante. Então, esse é o método, né? Você ter... para quem falar, saber o que falar para essas pessoas e como falar, né? Então esse é os nossos pilares principais quando a gente fala em produção de conteúdo, né? Então a gente falou um pouquinho, só para fazer aqui o nosso acompanhamento das perguntas aqui, que eu tentei agrupar até para não ficar muito solto, né, os nossos assuntos, mas então falei sobre autenticidade, sobre como acertar o assunto, né, e gerar audiência, beleza. Então, primeiro a gente precisa entender que, ok, meu assunto tá adequado, né, fiz toda essa verificação. Agora, gerar audiência é uma coisa que a gente precisa analisar no sentido de que, ok, eu fiz muito bem esse meu estudo, eu entendi que tem potencial, né, as pessoas procuram por isso, senão eu vou estar ali falando qualquer coisa pra ninguém, né? Então é o tipo de conteúdo que a gente tem que entender também para qual canal ele está sendo projetado, né? Você quer começar pelo YouTube? Tudo bem, saiba que vai indo devagarinho. Que nem eu tô começando minhas lives agora, né? Então eu não pretendo que na minha primeira live eu tenha aí 100 pessoas, 1000 pessoas assistindo. Quem tiver por aí, eu tô agradecendo, estou acenando para todo mundo que entra aqui, né? Eu tô, tipo, ali, ó, feliz da vida, acenando para todo mundo. Então, o conteúdo que gera audiência é aquele conteúdo que você tem consistência, tá? Esse é o fator principal. Você quer gerar audiência, você precisa ter alguma consistência. Então, eu sei que essa é a minha primeira live, então eu vou começando aos pouquinhos. E eu primeiro tenho que entender qual é o tipo de assunto que gera esse interesse nas pessoas, para daí começar a fazer essa construção, né, com mais... como é que eu posso dizer? Com mais solidez, vamos chamar dessa forma.
E aí, sabendo que esse meu conteúdo tá gerando audiência, eu passo a investir melhor nos assuntos que as pessoas estão dando retorno. Inclusive, eu recebi corações. Obrigada pelos corações. Então, sabendo que a gente tem essa audiência, a gente precisa entender o que é confortável para mim nesse momento que eu tô. Então, como eu falei, minha primeira live, eu tô dando, graças a Deus, tem 8 pessoas aqui, então, ainda mais segunda-feira, 8 horas da noite. 8 horas, olha que fuso que eu tô, minha gente, é quase 11, tá? Então, quase 11 horas, eu sei que tá tarde, não é o melhor horário para fazer uma live, mas eu não quero deixar passar a oportunidade, não quero deixar esfriar. Então, esse é um conteúdo que é teste, certo? Mas saber que esse conteúdo que vai gerar audiência, ele tem que responder alguma coisa útil para alguém. Eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla de responder as questões das pessoas, mas é isso que vai trazer audiência mais cedo ou mais tarde, tá? Então, não adianta você fazer chamadas mirabolantes, não adianta você ficar sorteando, fazendo promoção toda hora, porque cansa, tá? Esse tipo de coisa cansa pra caramba. Então é o tipo de dinâmica que a gente precisa se manter, de novo, voltando lá na primeira pergunta, o mais autêntico possível, tá? A autenticidade, ela vai trazer essa audiência. Pode demorar? Pode, principalmente se você tá em canais orgânicos, mas a gente precisa entender que isso demanda algum tipo de tempo e planejamento, tá? Valeu, Laís. Estamos aí. Não, Laís, vocês estão vendo, né? Acabou de comentar. Muito obrigada. Eu sou muito velha fazendo... Eu sou a velha fazendo a primeira live aqui, eu estou emocionadíssima. Então, como eu estava falando, gerar audiência. Então, entendendo o meu potencial, né? O volume de buscas que esse assunto tem. Não que necessariamente o volume de buscas é só do Google e não tem nada a ver com o meu Instagram. Não. As pessoas procuram por esse assunto, então significa que ele tem algum tipo de demanda. As pessoas usam essa hashtag, então significa que isso tem algum tipo de demanda. Essa que é a questão que a gente está analisando aqui. Existe demanda para aquilo que você quer? Beleza. Então, senão você vai querer vender, sei lá, iogurte gelado em 2019. Né? Lembra do Frozen Yogurt lá? Aqueles que a galera botava 1000 coisas em cima. A paleta mexicana, a mesma coisa. Né? Então, não dá. Né? Já teve demanda para isso. Então, é entender se o teu conteúdo tem essa perenidade, ou se... Perenidade, segunda-feira, quase 11 horas da noite, eu tô muito bem. Se o teu conteúdo tem essa estabilidade, etc. Tá? Então, a gente vai começar a analisar essas coisas. Viu só, Amanda? Não é só na sala de aula, né? Beleza. Sempre fazendo piadas horríveis no meio. Tá. Falei sobre gerar audiência, então da gente entender essa demanda. Não adianta a gente apostar numa coisa que ninguém está procurando. As pessoas têm que minimamente procurar sobre o que a gente vai falar, senão estou falando para as paredes, né? Falei um pouquinho do método. Agora vem um ponto sobre títulos. Puta, e aí que o negócio fica maluco, né? Porque como que a gente escreve um título, né? Eu preciso chamar a atenção da pessoa, eu preciso passar uma ideia para ela em poucas palavras, né? Porque se a gente for pensar principalmente num título que a gente vai pensando em SEO, indexação para Google, etc., a gente tem ali um espaço de mais ou menos, a gente está contando em pixel, né, se eu não estou enganada, ali na faixa de uns 500 pixels, alguma coisa assim, equivalente a uns 65 caracteres, algo do tipo. Posso estar falando besteira? Posso, mas, enfim, é mais ou menos esse formato. Se eu não me engano, ali em torno de 65, 70 caracteres no título, tá? A ideia é que você entenda que você tem pouco espaço para fazer uma amostra grátis do teu conteúdo. Então, o título ele precisa gerar ação, certo? E você está dando uma amostra grátis. Mas então eu vou fazer clickbait. Não, filho, não vai fazer clickbait. Clickbait é o quê? Para quem está chegando agora e não sabe o que é clickbait. Clickbait é basicamente você enganar as pessoas. Mas calma aí, enganar em que sentido? Você gerar uma expectativa falsa. Vocês já devem ter visto aí uns 500 tipos de conteúdo no Facebook, no estilo você não vai acreditar o que essa mulher fez, né? Ou então 10 dicas para perder a barriga, a 7ª é a mais legal. Ou você não vai acreditar o que a 8ª dica vai recomendar. Sabe alguma coisa nesse estilo? Com certeza vocês já viram isso. E esse é o clickbait. Então o nosso título ideal, ele tá ali num meio termo entre o clickbait e a informação relevante. Porque qual que é a vantagem, né, do clickbait? O que ele tem de bom? Ele faz com que as pessoas cliquem. E, claro, eu não estou dizendo que é bom o clickbait, tá? Eu estou dizendo que a gente pode extrair algo de bom dali.
Mas o que a gente extrai de bom? Essa questão de conversar diretamente com a pessoa, de apresentar qual é o que ela deve observar ali. Então, sabendo que eu tenho, sei lá, uma lista com 10 dicas de como perder a barriga, adoraria saber, mas no fundo eu sei, eu só não faço. Anos aí de dieta, mas não faço. Maravilha, o bacon é mais legal. Então, a gente vai saber que a gente tem essas questões que precisam ser trabalhadas. Então, como eu falo, eu sempre voz direta, né? Você tá ali, um dos melhores títulos que eu já vi usam essa voz direta, ou se eu não posso, ou por alguma definição da marca, etc., se eu não tenho alguma limitação em relação a isso, o meu título precisa utilizar minimamente as palavras-chave para que a pessoa, na hora que ela estiver buscando pelo assunto, ela entender que o meu conteúdo tem relação, certo? Então, opa, o meu tripé caiu. Eita, maravilha. Foi mal, galera. Continuamos. Você vê, primeira live maravilhosa. Que bom que vocês ficaram, apesar da queda do tripé. Veja o Buzz Lightyear ali atrás, que lindo. Enfim, então a gente está falando dos títulos, como escrever bons títulos. Então, a primeira coisa que a gente falou, então, é uma boa chamada para ação. Deixar claro qual é o benefício, falar direto com a pessoa. Ter essa voz de comando clara, mas não é do tipo um general malvado gritando na orelha da pessoa. É basicamente você dizer para ela o que é esperado, o que ela pode encontrar ali. Resgatando um pouquinho do que eu falei, um bom título, ele vai ter esse resumo. Então, como eu falei, ele é uma amostra grátis do que a pessoa vai encontrar lá no seu conteúdo, certo? Então, isso vale para vídeo, isso vale para artigo, vale também para os posts com link que você for compartilhar em Facebook. Então, uma série de conteúdos aí que vão demandar títulos, né? É sempre interessante que você trabalhe com essa lógica de apresentar para a pessoa o que ela vai encontrar ali, porque o título é a primeira coisa que ela está vendo, né? Se você não fizer essa inserção ali de dizer para ela o que você vai falar, vai embora, né? Então, a gente precisa ter... Por isso que eu digo o porquê da palavra-chave, que é o que a pessoa está buscando, certo? Então, então tem que ser a palavra com maior volume de busca? Pode ser, tá? Ou aquela que tem um melhor fit, né? Um melhor ajuste com aquilo que a pessoa está procurando, etc. Tá bom? Então, esse que é o nosso grande foco. Aliás, deixa eu fazer mais um jabá. Tem um artigo lá no blog luisabwk.com.br, Luisa com S, é igual o Instagram que vocês estão seguindo aí, só bota um .com.br no final. Lá tem um artigo que fala sobre como escrever títulos sem parecer um charlatão, tá? Porque esse é um dos maiores problemas que eu vejo por aí. A galera começa a escrever título, faz umas coisas sem noção, né? Então começa a fazer aqueles clickbaits, ou esquece de pôr a palavra-chave, ou não dá um comando claro para a pessoa do que ela deve fazer. Então é uma série de pequenos detalhes que a gente precisa observar para fazer um bom título. Certo, gente? Agora, eu tentei, né, separar em 5 perguntinhas aqui. Menina Débora, seja bem-vinda. Então, eu tentei separar em 5 blocos aqui esse nosso papo. Não sei, perguntem coisas. Joga aí, deixa eu ver como é que tá as nossas perguntas aqui. Conteúdo que gera audiência, autenticidade, conteúdo certo, títulos. A Jamile tá dizendo que é basicamente tudo. Ô, Jamile, não fica assim. Mas seja mais clara com tudo, Jamile, ajuda nós aí. Vamos tentar, então, recapitular. Falei pra vocês sobre personas, então a gente vai olhar... Eu sei que é um resumão, tá, galera? Porque aqui a gente tá quase 11 horas, eu não pretendo estender muito mais essa live, porque vocês estão vendo minhas olheiras maravilhosas e fabulosas aqui. Mas, basicamente, então, a gente falou sobre personas, tá? Essa persona, a gente precisa olhar o lado de dores, o lado de ganhos, certo? Para começar a entender que tipo de benefício eu estou agregando para esse cara, que tipo de conteúdo relevante eu posso produzir, justamente para facilitar esse processo de entender o assunto, tá? Então, esse assunto, agora que eu entrei um pouquinho nele, né? Então, recapitulando, o assunto precisa ter um mínimo de demanda, né? Não adianta eu querer falar de uma coisa que eu adoro, tipo Funko Pops da Mulher Maravilha, né? Ou, beleza, Mulher Maravilha tá meio hypado, mas esse eu duvido que vocês conheçam, que é o Homem-Fera. Lembram dele, do He-Man? O vilão? Ele faz parte da gangue do esqueleto.
é muito específico, só eu me interesso por isso aqui, duvido que eles tenham vendido mais por cento de bateria. Juro que eu vou acabar, não vou tomar muito tempo de vocês. Então, é o tipo da coisa que tem pouca demanda e muita demanda, tá? Então, Mulher Maravilha versus Homem-Fera é uma coisa que tem muita diferença, entende? Então, não adianta eu querer produzir um conteúdo sobre o Homem-Fera que vai ter uma meia dúzia de gente maluca que nem eu que vai querer saber. Então, é o tipo da coisa que a gente vai analisar se esse meu conteúdo, primeiro, se ele tem essa demanda e se eu, a partir daí, consigo gerar algum tipo de audiência. Então, não adianta só eu saber, beleza, as pessoas se interessam por marketing digital, mas é uma briga de foice. Experimenta lá, procura lá em qualquer palavra que ferramenta que mede volume de busca. Nossa, eu tô muito paranaense aqui, pelo amor de Deus. Fazer o quê? Nasci aqui mesmo. Então, Pato Branco. Pato Branco, melhor cidade do sudoeste do Paraná. Então, gente, desculpa, mas enfim. Então eu preciso saber se esse meu conteúdo tem demanda e se eu consigo trabalhar com esse tipo de audiência. Então não adianta eu saber que essa palavra tem uma grande audiência sem eu conseguir aproveitar isso para mim. Então a gente vai ter toda essa lógica de produção olhando, como eu estava falando para, sei lá, se eu quiser produzir um artigo sobre marketing digital, como eu tenho alguns, por que eles não estão na primeira página? Porque não é a palavra-chave que eu estou focando com maior ênfase, tá? Eu estou focando em outras coisas que são periféricas, porque a palavra-chave de marketing digital é uma briga de foice. Se eu não estou enganada, ela tem ali na faixa dos 60 mil, 70 mil buscas mensais, então não vale a pena eu entrar nessa briga, por mais que eu me posicione como consultora de marketing digital, com esse cabelo maravilhoso. Então eu preciso escolher minhas brigas, tá? E eu vou escolher minhas brigas a partir do momento que eu sei quais são as dores das minhas personas e como eu ajudo esses caras. Então, persona, dores e ganhos, escolher o assunto a partir da demanda, sabendo no que eu sou boa em falar e o que meu público quer saber, certo? Então, basicamente esse é o método. E aí, a partir disso, o título, a gente precisa de duas coisas. Entender qual é a ação que eu quero e fornecer uma espécie de amostra grátis ali pro cara, para que ele clique, ok? Bom, gente, a Mariana fez uma pergunta aqui se eu vou ter essa rotina de lives. Sim! Eu vou ter essa rotina de lives. Eu imagino que pelo menos eu vou tentar fazer um dia sim, dia não. Eu estou vendo como fica questão de agenda. Eu sei que amanhã à noite eu não vou conseguir, mas eu tenho outros eventos. Mas eu quero sim manter essa rotina de lives, pelo menos aí segundas e quartas, vou tentar fazer dessa forma, e aí a gente vai continuando. Boa. Boa pergunta, Mariana. Recomendação de bibliografia sobre personas. Tem um livro muito bom, deixa eu pegar aqui, um minutinho só. Aqui. Essa é aquela hora que vocês veem que eu não estou de calça de pijama. Esse aqui, ó. Buyer Persona, Adele Revela, tá? Então esse aqui é um dos livros mais legais que eu já li sobre personas. Tem outros aí, que é o Lógica de Consumo, do Martin Neumeyer, que também ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu andei emprestando alguns livros, tá? Então tá meio desfalcado aqui. Tem um livro que ele é excelente, mas eu não tenho ele aqui numa edição física, que é o Breakthrough Advertising, do Eugene Schwartz. É um livro que, se for procurar na Amazon, ele tá custando tipo R$800. É um negócio ridículo. Mas você encontra PDF dele por aí, sabe? Depois a gente conversa. Mas é um livro sensacional, que ele vai falar, né, basicamente a premissa do que o seu cliente já sabe. E isso ajuda tanto pra gente entender persona, quanto pra gente desenhar aí um copy, né, escrever um texto, as nossas chamadas, títulos e etc. Tá? Então eu vou colocar, depois eu vou criar nos destaques aqui algumas dicas, vou salvar essa live no destaque para que as pessoas possam ver minhas piadas horríveis e como eu estou nervosa na minha primeira live, olha só que coisa. Dá pra isso agora, pessoa. Mas enfim, galera, a ideia basicamente é essa, tá? Eu queria estrear com um assunto bacana, que é produção de conteúdo, não encerra aqui, tá? Essa é só uma primeira rodada, a ideia é que a gente possa
conversar mais sobre esses assuntos, tá? Então vão mandando pergunta, eu vou colocando periodicamente aí aquela boxzinha de pergunta aqui nos stories e conto com vocês, porque esse espaço aqui é feito por vocês. Eu tô aqui só respondendo, tá? Então dependo muito aí do que vocês forem perguntando, que se a live foi uma porcaria, a culpa é de vocês que não me mandaram pergunta. É basicamente isso. A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, beleza? Obrigada, Jamile, por gostar das minhas piadas. Alguém tem que gostar, né? Então, muito obrigada. Enfim, galera, eu acho que por hoje é isso aí. Se alguém quiser perguntar mais coisas, vocês têm meus contatos. Agora vocês estão vendo onde eu moro. Basicamente, esse é o escritório aqui em casa. Tem meu Buzz Lightyear, tem minhas coisas irônicas e por aí vai. Tem o box do Sex and the City ali em cima. Assistam, maravilhoso. Então é isso aí, galera. Fechamos por hoje. E quarta-feira eu devo voltar fazendo uma pequena live. A gente vai ter as bancas do pessoal do terceiro período de marketing da PUC, que eu sou professora na graduação da PUC, para quem não sabe. Então a Amanda, que está assistindo essa live, vai apresentar trabalho, vai sim senhora. E a gente tem 2 convidados bem legais e eu quero trocar uma ideia com esses convidados. Vamos ver se eles topam fazer uma live. Maravilha? Beijo pra vocês, boa noite, obrigada por terem assistido essa tentativa de live com este cabelo lindo e olheiras, tá? Falamos, galera, um beijo pra vocês, recomendem este perfil pras pessoas, sabe? Faz aquele jabá, fala, olha, tem uma guria louca que fala sobre marketing digital, segue ela lá, pau, faz isso. Ajuda nós aí, tá bom? Beijo, muito obrigada, boa noite pra vocês, tchau!